Amém? A paz do Senhor para todos. Deus possa abençoar a vida de todos vocês que já estão aqui conosco. Eu quero louvar ao Senhor por mais um dia de Escola Bíblica Semanal. Hoje nós estaremos ministrando a lição de número 13, que tem por tema a vigilância conserva pura a igreja. E está conosco hoje o diácono Lúcio Leal, que vai estar ministrando a aula. Glória e também o nosso irmão Evandro aí, que vai estar comentando juntamente comigo. Paz do Senhor, diácono Lúcio Leal. Pai do Senhor, graças a Deus, cheguei das minhas férias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Salve aí os nossos irmãos aí que estavam aí com certeza ansiosos pela sua volta, né? Glória a Deus. E estamos aqui mais uma vez para nós atendermos e aprendermos mais e mais essa lição de hoje sobre a vigilância. Isso? Glória a Deus. Pai do Senhor, meu irmão Evandro Costa, mais uma vez juntos aqui na Escola Bíblica Semanal. Seja bem-vindo, meu irmão. Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. É motivo de alegria nós estarmos mais uma vez, por a permissão do Senhor, para estar compartilhando este conteúdo maravilhoso a qual nós iremos abordar nesta tarde. Contamos com sua presença para que nós possamos, em nome de Jesus, crescermos juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe aí. Queremos lembrar que você que nos assiste ao vivo, você pode participar conosco aí nos comentários, colocando a sua opinião. Será muito bem-vinda a sua opinião, tá certo? Nós estaremos falando a respeito daquilo que você colocar aí nos comentários. Lembrando que vocês fazem parte da Escola Bíblica Semanal. Então, grande abraço para todos. E vamos iniciar aí, Glória a né? Deus. Com Lúcio Leal, irmão Evandro Costa, os irmãos que já estão conosco. Lição de número 13. O tema da nossa lição hoje é a vigilância conserva pura a igreja. Vou pedir aqui para o nosso irmão Evandro estar fazendo aí, como de costume, uma oração por nós e por todos aqueles que nos assistem. Em seguida estaremos aí iniciando a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos, amados irmãos, pedindo o direcionamento de Deus e do seu querido Espírito Santo para nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta tarde a qual o Senhor tem nos concedido de estarmos, Senhor, neste momento diante da tua presença, Senhor, mais uma vez te pedindo, Senhor, o direcionamento do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e de todos aqueles, Senhor, que irão de participar juntamente conosco, Senhor, nesta escola bíblica semanal, Senhor da glória, que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, ela nos cubra, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ser revestido com a tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos preenche, Senhor da glória, com aquilo, Senhor, que será merecionado, Senhor, direcionado com a tua palavra, Senhor. Pois é isso, Senhor da glória, que nós estamos aqui, Senhor, numa só comunhão, num só espírito, para que nós possamos, ó Deus, crescermos juntos, Senhor, diante da tua presença. Pois é em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, que te pedimos a tua graça, pois já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou pedir aqui para o nosso aí o texto áureo e também a verdade prática. Em seguida eu vou ler o texto e o diácono Lúcio Leal logo depois vai estar aí logo já introduzindo aí a introdução da nossa aula, tá certo? E dando início aí ao nosso conteúdo de hoje. Glória a Deus. O texto áureo, meus queridos, se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, verso de número 37, que nos diz o seguinte: e as coisas que vos digo, a todos vigiai. Repetindo, e as coisas que vos digo, a todos vigiai. Através da verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mudanismo dos nossos dias. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica que é feita em classe, ela hoje vai tratar a respeito de Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13. E se você puder, nos acompanhe aí por meio da sua Bíblia, tá bom? E nós estaremos lendo Mateus 25, do 1 ao 13. Que diz assim:
a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diantes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, esse é o texto bíblico, a nossa leitura bíblica feita em classe, e nós estaremos traçando aqui alguns objetivos, desde já com o diácono Lúcio Leal, a partir da nossa introdução da nossa lição de hoje. Só recapitulando, lição de número 13, a nossa última lição. No final estaremos falando da nova revista, e aí estaremos aí acrescentando mais algumas informações importantes ao término da aula de hoje. Lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. Diácono Lúcio Leal. Glória a Deus. Aqui na introdução, que nos fala sobre Mateus 25, do versículo 1 ao 11, que até o diácono Cláudio já leu, nos dá uma referência do que nós devemos traçar nesta tarde. O interessante é que às vezes as pessoas acham estranho, porque víamos falando de toda a revista sobre Neemias, né? Sobre os muros, sobre a reconstrução dos muros, e agora de repente muda de repente. Mas na verdade o que o autor ele quer dizer aqui nesse momento é o seguinte: algo que aconteceu no tempo de Neemias, a falta de vigilância, algo que aconteceu no tempo de Jesus, falta de vigilância, e vamos então intensificar também nos dias de hoje também a falta de vigilância. Onde surgiu tudo isso, essa parábola, surgiu justamente quando os discípulos chamaram a Jesus, que ele vinha saindo do templo lá construído por Herodes, templo muito bonito, muito grande, né? Enorme. E Jesus entrou, e quando ia saindo, os discípulos talvez pensaram: rapaz, Jesus, será que não viu isso aí? E chegaram para Jesus e foram mostrar: aí, Jesus, como é bonito esse templo. Olha aí as pedras enormes, como foram colocadas. Aí Jesus disse: olha, chegará tempo que não ficará pedra sobre pedra. E então eles ficaram indagando e ficaram pensando, e logo depois, quando estavam já em oração, e eles foram perguntar a Jesus: Jesus, quando vai ser essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E quando se dará o fim do mundo? Então, vamos ver capítulo anterior de Mateus 24, a partir do versículo 3, a resposta dessa tríplice pergunta. Ele vai falar sobre a grande tribulação, lá em Mateus 24, 15, vai falar sobre a sua vinda, sobre 24 e 29, vai falar sobre a vigilância, Mateus 24, 36, aí fala dos 2 servos, parábola dos 2 servos, e logo depois vai falar da parábola das 10 virgens, essa de Mateus 4 até 5, né? Então vemos aí que é algo que era preocupante naquele tempo, e agora é preocupante também nos tempos de hoje. A vigilância que está faltando muito no povo de Deus, né? E é isso que nós vamos debater em assuntos aqui, esse assunto que é sobre a vigilância, um assunto tão pertinente nos dias de hoje. Necessário a todos os crentes essa vigilância, né? Amém? Amém. Algo a acrescentar, irmão Evandro? Meus amados irmãos, sabemos que, como um texto agora abordado pelo nosso irmão diácono Lúcio Leal, lembrando a você que dos textos que nós aprendemos
nas lições passadas. Isso é de suma importância para que nós possamos tirar proveito dessa lição. O termo dizer a questão da vigilância. Lembramos que nós devemos vigiar para que nós não podemos cair ou possamos cair em tentação. Glória a Deus. É importante nós contextualizarmos, né, Lúcio? Nós viemos falando no decorrer de todas as lições passadas a respeito de um assunto bem pertinente, a construção do templo, a construção, a reconstrução de Jerusalém. Nós sabemos que o templo havia sido derrubado, os muros haviam sido derrubados, e durante toda a história Israel sofreu muito nas mãos de muitos povos, né? Exatamente por falta de vigilância. Talvez alguém que esteja nos assistindo pense o seguinte: mas o que tem a ver essa lição com as lições que foram passadas anteriormente? Tem tudo a ver, principalmente pelo fato de que, se não houver vigilância nos nossos dias, como não houve e ocasionou problema nos dias de Jesus, e como não houve também nos dias de Esdras e Neemias, nós estaremos caindo num ciclo de problemas vicioso como Israel caiu. Um problema repetitivo. Repetitivo, ou seja, tudo aquilo aconteceu, Deus levantou grandes homens para reajustar tudo, eles não vigiaram, caíram em problemas de novo, e nós, enquanto igreja, né, veja que o tema da nossa lição é a vigilância conserva pura a igreja, né? Então, a igreja hoje, ela precisa categoricamente ter todo o cuidado do mundo para não cair no erro da falta de vigilância, que poderá atacar a pureza da igreja. A vigilância é aquilo que pode manter a igreja firme e pura. Na contramão disso, a falta de vigilância ocasionará grandes problemas para a igreja, como assim já tem acontecido no século XXI. É verdade. E é por isso, nesse caso, que o autor aqui se refere a essa parábola, né? Que houve ali uma falta de vigilância. Exatamente. Aí, então ele fala justamente nesse assunto porque faltou vigilância naquele momento, né? Naquelas 10 virgens, né? E, ao mesmo tempo, nos dizendo e nos mostrando como é que nós devemos ser vigilantes, né? Quando fala de ambas as partes das virgens, como é que elas se encontravam, né? A lição é preventiva, né, Lúcio? Ela nos previne de cair nos erros que Israel caiu, né? E que muita gente caiu também ali nos dias de Jesus, né? Fazendo com que o próprio Cristo precisasse se dirigir aos acontecimentos ante aos olhos dos apóstolos de modo escatológico, utilizando coisas tão sérias tratadas aqui no decorrer de tudo que nós vimos aí anterior. Nós vimos grandes problemas aí no contexto de Israel como um todo, e que isso não venha também acontecer nos nossos dias por falta de vigilância. Então essa lição vai ser importantíssima para mim e para você, né? Para todos nós nos mantermos aí firmes. A gente sabe que há muito tempo o autor dessa revista já partiu, né? Eurico Bergstein, antes de morrer, deixou esse legado, mas eu tenho certeza que não foi em vão, né? Tudo que ficou escrito aí para as nossas vidas e está servindo até os dias de hoje. Olha, tanto tempo já faz aí que Eurico Bergstein morreu e a lição até hoje está sendo proveitosa. Na pandemia, ela foi aquilo que nós precisávamos aí para falar de modo claro, né? E muito bem direcionado para o contexto que a gente estava vivendo. Glória a Deus. No primeiro ponto aqui, nos fala sobre meia-noite, o dia que já passou. E diz, às 24 horas, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Esse é o sentido da expressão à meia-noite, ou seja, quando ele fala em meia-noite, quer dizer que ali é o limite. Ou seja, temos que estar vigilante até o momento exato do noivo vir buscar a sua igreja. Ou seja, a meia-noite já é o limite. Passou da meia-noite, você já perdeu a oportunidade. É o que diz na parábola que as nécias, né,
Quando voltaram, ele já tinha ido, o noivo já tinha ido. E elas disseram, foram atrás e chegaram lá e bateram na porta. E o noivo disse, não vos conheço. Então quer dizer o quê? Que a porta vai se fechar. E o momento de você buscar o noivo, buscar Cristo é agora. Eu até penso, Lúcio, que o crente ele não pode cair no erro. A gente vê a expressão aqui à meia-noite. Eu penso que aqui na cabeça das virgens chega aquele momento em uma hora dessa não vem mais, né? Já chegamos ao ponto aqui que dá para dormir despreocupada, porque ele não vai vir mais uma hora dessa. E é exatamente nisso que nós estaremos toda essa lição falando. A lição é preventiva. Ela nos alerta que a vigilância ela precisa ser constante. Pode ser que no exato momento em que a vigilância ela abaixe, né, a gente baixa a guarda com relação à vigilância, o noivo venha e nos pegue de surpresa. Até porque está escrito que ele virá como um ladrão de noite. Ele não vai avisar para ninguém e ele nos pegará sim de surpresa. Então, toda vigilância, em todo tempo, em qualquer hora, é indispensável para a nossa vida como cristão. Diácono Lúcio Leal, eu queria que você, juntamente em cima desse objetivo que nós estamos falando, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, falando acerca de vigilância. Quando nós falamos de vigilância, eu queria fazer aqui a pergunta aos meus irmãos, para que nossos ouvintes participem juntamente conosco, falando acerca, quando fala em vigilância, será que nós devemos ficar 24 horas atento nos dias de hoje que nós vivenciamos? É o seguinte, aqui a vigilância se dá o sentido de dizer que não dormir de maneira espiritualmente. Ou seja... Pelo amor de Deus, não vamos ficar acordados a noite todinha, pastorando não, porque... É como vamos parafrasear com a parábola. Alguém que é crente, de repente vai para o mundo, e acha, não, mas está demorando, dá tempo eu ir no mundo, dar umas voltinhas lá, beber, farrear, fazer alguma coisa, e logo eu volto para Cristo. É o caso delas ali. Saíram, e quando voltaram, não deu mais tempo. Muitas vezes o crente que não vigia é aquele que acha que Deus está demorando, dá tempo ainda eu fazer alguma coisa. Assim como também, muitas vezes a gente vai pregar o evangelho para alguém e alguém diz, não, agora não. Mais adiante, mais na frente eu vou. É muito cedo, estou muito novo, tenho muita coisa para fazer, tem que brincar, ainda tem que ver muitas coisas. Dorme espiritualmente. Não é ficar 24 vigilante, porque 24 horas vigilante, nem os vigilantes conseguem, né? A gente precisa até desmistificar algumas heresias que são faladas em cima dessas expressões, né? Como, por exemplo, tem pessoas que elas acham que o fato delas estarem orando pela madrugada, por exemplo, eu vou buscar Deus pela madrugada, porque é nesse horário, porque o texto diz que ele veio à meia-noite, então é nesse horário que ele vai vir. É uma interpretação equivocada do contexto que a gente está falando. A meia-noite aqui, como o nosso autor bem coloca, nos fala de um período de tempo que termina. O limite. É um tempo que se limitou. Não significa dizer para nós que nós precisamos estar todos os dias, quando der 11 horas em diante, a gente precisa estar ali acordado, atento, para esperar a volta de Jesus, porque senão ele vai nos pegar de surpresa. Não tem nada a ver com isso. É importante nós desmistificarmos essas ideias, né? Inclusive tem um texto que as pessoas utilizam muito de forma errada. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Tem muita gente que acha que isso é um texto que está relacionado a Deus, que a fila do céu para encontrar Deus de madrugada é menor. Mas, na realidade, quem está falando isso lá no texto é a sabedoria, né? A sabedoria que está dizendo, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Então, a gente precisa desmistificar essas ideias de que alguém que está no monte à meia-noite tem mais probabilidade de subir para o céu de modo mais tranquilo do que quem está dormindo. Que durmamos, mas com os azeites preparados em nossas lamparinas, para que quando o problema não foi dormir, o problema foi as lâmpadas secas e a necessidade de fora do tempo ter que cuidar de outras coisas e não estar ali preparado exclusivamente para a chegada do noivo. Até porque o texto diz que as 10 dormiram, todas dormiram. Exatamente. Se fosse o problema fosse dormir, 5 tinham dormido e outras 5 tinham ficado pastorando o noivo, né? Mas isso não aconteceu. Não aconteceu, todas dormiram. Mas o problema é que as que estavam precavidas, ou seja, se precaveram, né? Jesus pode demorar.
O noivo pode demorar, vou me preparar e guardar mais óleo aqui, pode demorar, né? A hora é dele mesmo, né? Isso. Até porque Jesus também disse que não marcou hora, nem dia, nem minuto. Então, também não é meia-noite. Mas aqueles que buscam a Deus à meia-noite são aqueles que estão mais perseverantes, buscando mais. Isso não quer dizer... Se preparando, Isso, né? se Ou preparando. seja, né? Lembrando aí em cima da fala do nosso irmão Diácono Cláudio, acerca do que ele se posicionou, né, irmãos? Não vamos trocar o dia pela noite, né? Não vai adiantar muito, não. 2 Pedro, capítulo 3, bem rápido aqui, para passar por luz, vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Certo, irmãos? Para que nós possamos meditar em nome de Jesus. E diz mais aqui, prosseguindo aqui, a leitura diz aqui, a Bíblia diz que somos sustentáculos da verdade, que a nossa responsabilidade, por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. Ou seja, a noite é a escuridão. A noite precisa de luz. Precisa que você esteja atento. Porque o que acontece? Diz que nós devemos trabalhar durante o dia, ou seja, quanto há possibilidade. A noite já é mais difícil, mais complicado. Mas isso quer dizer que não devemos pregar de noite? Pregamos também à noite. Mas aí o que ele quer dizer é que a nossa responsabilidade é pregar enquanto é dia, ou seja, enquanto há tempo, enquanto há chance. Porque aqui o que aconteceu com as noivas? Quando chegou a meia-noite, veio o noivo e as 5 tinham saído. Não estavam preparadas. Vai chegar a noite e a minha lâmpada não vai ter óleo, eu vou comprar óleo. E saiu. Não estavam preparadas. Mas se durante o dia elas estivessem como as outras preparadas, não, vou levar uma reserva. Não sei que hora ele vai chegar. Pode demorar, ele não avisou que hora ele vinha. Então se prepararam, aguardaram a vinda do noivo. Olha só o Diácono Cláudio, no versículo de número 9, em cima disso que você está falando, é que as que não se prepararam tentaram buscar azeite com as que tinham. E elas vão dizer o seguinte: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes e aos que vendem e comprai. Observe, irmãos, que elas tentaram até pedir para as suas companheiras, mas lembrando, irmãos, que se elas recompartissem uma com as outras, poderia ser que elas também ficassem sem. E é uma das coisas que nós devemos entender, é que nós devemos estar preparados, sem depender um do outro assim, que eu quero dizer, de maneira que você tem que se preparar e o Lúcio Léo tem que se preparar. Entenda isso. Na vinda do noivo, em se tratando de salvação, Isso. cada um tratará de modo individual. É independente. E a própria Bíblia vai dizer que nós daremos conta de si mesmo perante a Ele. Então, Aqui teria sido um ato de negligência das que estavam preparadas dividir o azeite com as outras, porque Ficava nesse as duas. caso ia ficar duas. Isso. Porque as 10 iam ter que sair para comprar. Então, aqui nós estamos falando num contexto em que está relacionado à vinda do noivo. E aí é importante a gente dizer que aqui não foi negligência quanto a ajudar o próximo. Não, aqui era um caso completamente isolado. Aqui, se nós fôssemos separar hoje, não tinha nada a ver em se tratando de fazer o bem ao próximo e falar de salvação. São duas ideias completamente diferentes. Eu e você, na condição de salvos, precisamos entender que no dia que o noivo vier, não vai ter esse negócio de segurar na perna do Lúcio para subir junto com ele, não. De depender do azeite do Lúcio para poder recair sobre a minha vida. Você pode ter o melhor pastor do mundo espiritual sobre a sua vida. Você que é esposo ou esposa, pode estar debaixo, né, do marido, da esposa, com todos os cuidados do mundo, mas no dia que o noivo vier, aí vai ser você e ele. Se você tiver saído para comprar azeite, pode ser que você volte e a porta esteja fechada, como aconteceu com essas mulheres. É o caso de, vamos supor, o seu marido ser crente, você não ser crente. Você não vai subir se não for crente também. Ele não vai lhe salvar, não vai garantir. A salvação é individual. Não vai depender do outro. Não, meu pai é servo de Deus, quando subir eu vou também. Não. Você está totalmente sem azeite, está seco, não sobe. Tem que ter o azeite individual, ou seja, a salvação individual para cada um. Essa é a vigilância que nós estamos falando aqui. Glória a Deus. A vigilância nos garante
ter azeite suficiente para manter as lâmpadas acesas e, se as lâmpadas apagarem, azeite suficiente para reacendê-las. A repor. Então vemos aí só um início aqui que o bombeiro vai vir lá do terceiro, quarto ponto. Glória a Deus. Mas vamos lá para o segundo ponto. À meia-noite, o início de um novo dia. Esse fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxime-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? Atalaia responde: vem amanhã e vem também à noite. Amanhã começará um novo dia, ou seja, como já falamos inicialmente, a meia-noite é o limite. Ou seja, chegou na meia-noite, quem não tiver salvo fica. Exatamente. Porque a partir depois da meia-noite já é um novo dia. Já é uma nova vida. Já é um novo caminho. Então, aqueles que ficaram, ficam para trás. Então, a meia-noite é o limite. Não simbolicamente, como ele diz meia-noite aqui, mas não quer dizer a meia-noite real. Mas como já o diácono Cláudio falou, a meia-noite seria o quê? O limite, o máximo que Jesus vai esperar por você. Chegando naquele momento, ele leva quem tiver preparado, quem não tiver, fica. É a meia-noite. Isso que simboliza, né? E diz aqui: amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. É o dia de Jesus Cristo. Este dia, que é o novo amanhã, quando Jesus virá a buscar o seu povo. E nesse momento, todos aqueles que tiverem com suas lâmpadas preparadas, com o azeite preparado para subir, essas irão. E não adianta mais choramingar nem nada, que fica mesmo. Eu acho interessante essa colocação dele dizer que amanhã começará e que a noite vem. É importante a gente entender que esses limites de tempos estabelecidos escatologicamente foram prometidos e um dia irão acontecer. Quando a noite chegar, os profetas falaram escatologicamente falando que um dia a noite vai chegar e será dia de trevas. Isso. Dia de densas trevas. É importante nós entendermos que quando essa noite chegar, aí, meu irmão, o dia que vai começar, ele será um dia muito bom para aqueles que amanheceram um novo dia com Cristo, né? Simbolicamente falando. Mas para aqueles que passaram a noite e não foram alcançadas pelo rei, né? Pelo noivo, essas pessoas também desfrutarão daquilo que elas semearam na noite anterior. Então, é imprescindível a gente deixar bem claro que os limites de tempo, Jesus, ele deixou bem claro. O dia e a hora, ninguém sabe. Mas existe uma verdade. Aquele vem. Se ele vem, não importa o dia e nem a hora. Precisamos estar preparados. Eu acho, Diácono Lúcio, aqui para a gente entrar numa questão bem particular, né? Eu acredito que os irmãos gostam desse diálogo. Eu acho que a igreja hoje ela está perdendo muito tempo, Diácono Lúcio, tentando saber o dia. Né? Quando é que vai ser? Será que a pandemia agora está revelando que vai ser agora? Eles estão com a mesma preocupação que os discípulos estavam tendo naquela época. Será agora em que o Senhor restaurará o tempo a Israel? E aí Jesus, não compete a vocês saber dias e datas que o Pai pré-estabeleceu nos tempos. O que vocês precisam fazer é estar preparados. Vocês não precisam saber. Eu acho que o problema da igreja hoje é querer saber quando é que o noivo vem. E não gastar tempo se preparando para que quando o noivo vier, não os pegue de surpresa. Como as 5 virgens, as 5 que se prepararam, foi o que elas fizeram? Não se preocuparam. Se ele vinha, se ia demorar tranquilo, né? Ou não. Eles fizeram o quê? Guardaram a reserva. Ou seja, se demorar, eu estou preparado. Dormiram tranquilo, né? Isso. Então, vemos aí como também o texto não é claro em dizer se todas as 5 ficaram com suas lâmpadas acesas durante toda a noite, ou se uma revezaram, ninguém sabe. Mas a verdade é que elas tinham de reserva. Eu até vi um comentário, Diácono Lúcio, que, segundo a época, no contexto judaico, há uma parte
de pessoas que defendem a ideia de que a lamparina daquela época, com o azeite, ela passava no máximo 15 minutos acesa. Muito Você pouco. imagina aí como era pouco tempo e como essas pessoas tinham que estar preocupadas com a reserva, porque elas sabiam que dentro de pouco tempo iria acabar. Então, se elas não garantem, né, o azeite para que quando o azeite começasse a diminuir, elas se mantivessem com as suas lâmpadas acesas, elas teriam caído exatamente no problema. Eu fico imaginando o que passava na cabeça dessas mulheres, dizendo, não, eu acho que ele já está... vai ser rápido a vinda dele, vamos levar só o suficiente, a gente não precisa ter reservas, né? E aí eu gosto muito dessa ideia, porque isso nos faz repensar muita coisa no nosso dia a dia, na nossa vida, porque quando o noivo vier, irmão, não vai ter desculpa que garanta aí a nossa negligência, não. Até porque eu acho que talvez as nécias... porque tem gente que às vezes não se preocupa muito com as coisas, né? Porque o que acontece? Para levar a reserva tinha que ser um cântaro separado. Exatamente. Era algo que ia dar Um trabalhozinho, né? trabalho a mais, né? Ocupar um espaço Enquanto a você mais. vai só com a lâmpada, porque na verdade diz o costume judaico que no cortejo elas iam na frente iluminando o caminho, né? Exatamente. Aí então aquelas que não tinham azeite, de nada adiantava estar lá. Elas iam fazer o quê? Se não tinha lâmpada para iluminar o caminho. O que elas iam fazer num momento Não tão tinha muito o que importante fazer. como esse? A função era essa, né? Glória a Deus, glória Aí a então elas não queriam levar uma coisa a mais, ter mais um trabalho e caíram nesse erro, né? O irmão Assis, ele tá mexendo aquilo no negócio. Ele tá perguntando o seguinte: irmão, me explica uma coisa. O azeite que você fala e a lâmpada acesa, somos nós, né? É importante aí, irmão Assis, nós contextualizarmos o que estamos falando. Nós estamos falando acerca de um assunto bem eficiente, a vigilância, né? Então, o que garantem aquelas mulheres, né? Qual era a função delas? A função delas era estar com a lâmpada acesa. Lá era uma lâmpada mesmo, era uma... Se fosse aqui no nosso Uma contexto, lamparina. uma lamparina, né? Qual era a função dessas mulheres? Essas mulheres elas eram convidadas da noiva, é como se fosse no casamento de hoje, não tem as damas de honra que vai lá na frente hoje com um buquezinho de rosa. Naquela época era também as damas de honra, elas iam ali na frente, só que como não tinha iluminação pública, não tinha poste, não tinha luz, elas iam com as lâmpadas iluminando o caminho para que o noivo tivesse lá o seu encontro lá nupcial com a noiva e trilhasse ali, pós elas, como disse o diácono Lúcio, elas iam à frente e ele ia atrás, né? Então, o que acontece? É importante a gente entender que o texto ele está ligado diretamente a isso. A função daquelas mulheres era ter as suas lâmpadas acesas. A gente sabe que o texto é escatológico, né? O texto está falando sobre um evento futuro, que é a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Então, num contexto geral, estar com a lâmpada acesa é estar preparado para receber o noivo. É não ser pego de surpresa. É você estar pronto. E aí eu não vou dizer para você que isso seja só numa área, né? Mas em todas as áreas da vida. É preciso nós estarmos bem para que na chegada do noivo nós nos encontremos de lâmpada acesa. Estar com a lâmpada acesa, eu costumo, para ser assim, bem sucinto, né? Eu costumo dizer que é você estar bem com Deus. É ter uma vida com Deus. Por quê? Porque apague uma lâmpada que você vai ver que uma lâmpada apagada não serve de nada. Então, um cristão, inclusive a Bíblia diz que nós somos luz. Imagina nós como luz apagados, né? Não vai ter muita influência. Então, aqui, o sentido da lição é estarmos vigilantes em todas as áreas da nossa vida. Estarmos bem diante de Deus, para que na chegada do noivo, ele não nos pegue de surpresa e a gente seja assim arrebatados como igreja para morar com ele nas mansões celestiais. Glória a Deus, né? Na verdade, o que nós vamos fazer na lição de hoje é focarmos apenas nesse assunto de vigilância. Porque se nós formos contextualizar toda a parábola das 10 virgens, aí vai ter que saber o que é azeite, o que é a lâmpada, o que é... E há um contexto muito, muito da época, né? E o assunto que o autor botou esse texto é justamente sobre vigilância.
Exatamente. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, em cima disso eu queria fazer um apelo a você que nos assiste e a outras pessoas que irão de ser alcançadas ainda por intermédio desse vídeo. É que nesta lição nós estamos tratando acerca de vigilância. E eu queria dizer a você, meus queridos, que há tempo ainda de, se você está adormecido ou dormindo, há tempo ainda de você se despertar para esta vigilância, porque a revista toda, a lição toda vai falar sobre o despertamento. E eu queria lembrar você que nos assiste e aqueles ainda que nos assistirão depois que vai ser postada essa aula, eu queria dizer a você que você fique em vigilância. Se você está dormindo, acorde para que você possa estar vigilante, porque ainda há tempo. Mas quando o noivo vir, que vai surgir aquele brado, o noivo vem, vocês possam estar vigilantes. No noivo vem, não é para se preparar, né? Já é para seguir. Isso. Então, é importante, se vai dormir, como disse o irmão Evandro, que durma aí com azeite suficiente para que quando ouvir o brado do noivo, porque a Bíblia diz que nós ouviremos, né? A trombeta soará e nós vamos ouvir a convocação. Então, que nessa hora, se tiver pouco azeite, é hora de a gente correr para comprar agora, porque se deixar para comprar minutos antes, pode ser que seja tarde demais. E a lição aqui nos fala: amanhã começará, e logo no 2 diz: a noite vem. Amanhã para aqueles que subiram com Cristo, e a noite vem para aqueles que vão ficar. Aí é o problema. Aí é que está o problema, né? Que diz o quê? Vai ser o dia da ira do Cordeiro. Vai ser o dia em que ele vai... todos aqueles que não aceitaram, que não subiram, vão prestar conta com Deus. Vão ter que realmente agora se ver com ele mesmo e dizer o porquê que não se prepararam. Será que as nossas desculpas, a desculpa que a gente dá pro pastor hoje, vai ser suficiente para dar pro noivo naquele dia? A porta fechou para as noivas. Imagine aí, nós chegamos lá na porta. Não, mas deixa pelo menos eu me justificar. Será que vai haver justificação? Porque o texto é bem claro, né, Lúcio? O texto que a gente leu, a resposta do noivo, ela é assim. Quando o pessoal grita no versículo 11, e depois chegando também as outras vezes dizendo: Senhor, nos abre a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E ele diz mais uma outra passagem: que não vos conheço. Aqueles que se dizem crente e fazem coisas erradas em nome de Deus, usam o nome de Deus em vão, fazendo falsas profecias, falsos milagres. Porque Jesus está partindo de um princípio aqui, né, Lúcio? É o seguinte: se vocês eram conhecidos meus, por que vocês estão do lado de fora? Eu não conheço vocês. Se vocês eram conhecidos meus, era para vocês estar do lado de dentro. Quem eu conheço está aqui. Quem foi convidado, quem estava preparado para a minha boda, está aqui. Entrou. Por que vocês estão fora? Então não tem assunto. A gente vê que nem justificativa. Não, Jesus, mas nós fomos comprar ali, nós fomos se preparar. Não, simplesmente eu não vos conheço. Por isso que isso é preocupante. A vigilância, irmão, é indispensável. Mas lembrando, né, Diácono Cláudio, que todos estavam convidados. Todos estavam. Elas tiveram a oportunidade de honrarem o convite, né? Tem muita gente hoje, irmão Evandro, que está fazendo a mesma coisa que aquelas virgens fizeram. Não está honrando o convite. É aquele mesmo caso, alguém que aceita Jesus, está na igreja, mas de repente se envolve com coisas do mundo. Vai passar lá uns minutinhos. Lá fora. E quando quer voltar, não dá mais tempo. Isso, irmãos, é algo chocante para nossas vidas. Isso é preocupante, irmão. É algo preocupante, porque se eu chegar lá na casa do Diácono Lúcio Leal e pedir para entrar, ele olhar para mim e dizer assim: eu não te conheço. Não, irmãos, não. Isso é algo que não dói, irmãos. Imagine naquele grande dia. Porque a Bíblia diz que, Cristo diz que aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses eu conheço. E foi para isso, né, Lúcio? Ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês, depois eu vou vir buscar. Meu irmão, na cultura judaica tinha esse hábito, né? O noivo, era ele trabalhava braçalmente, era ele que
dava lá os primeiros passos da construção, ele se envolvia, ele ia lá, preparava todo o habitat do casal, né, onde iam viver aí a sua vida depois do casamento, e isso era costume. Jesus, ele diz isso claramente: eu vou preparar lugar, depois eu vou voltar e vou levar. Imagina, ele vai gastar esse tempo preparando o lugar, um lugar tão exuberante, para quando ele voltar, a gente deixar para se preparar, quando ele vier... Chegar e tá todo mundo despreparado, todo não sei? mundo despreparado. Noiva toda desarrumada. Não tem lógica. Imagina aí, você vai, a noiva tá toda ainda, não botou o vestido ainda, porque, irmão, nós somos a noiva. Quando o noivo chegar, e na cultura judaica era diferente, aqui no Brasil, né, no Ocidente, é interessante porque na nossa cultura, o noivo fica no altar... Esperando a noiva. Lá não, lá é o contrário. Lá é a noiva que fica aguardando o noivo. Por isso que é a igreja que espera Jesus. Porque na cultura judaica há essa diferença. Então, não tem pra onde fugir. Lá o que acontecia? O noivo vinha, pegava a noiva na casa, ou até no caminho que elas levavam, e levava lá para casa do sogro. E lá tinha a cerimônia nupcial e logo depois eles então se tornavam marido e mulher. E hoje é diferente, até as comparações é totalmente diferente. É por isso, irmãos, naquilo que o Lúcio falou, por isso que nós não podemos nos prender tanto a uma interpretação de detalhes físicos da parábola. Por quê? Porque o contexto é judaico, nós somos aqui totalmente diferente. Brasileiros, né? Contexto então, diferente, né? O contexto é outro, então melhor é sermos honestos com o sentido original da parábola, que é a vigilância para a volta do noivo. Você vê como é tão estranho. Uma das coisas que acontecia no casamento deles é que quando a noiva ia para lá, eles preparavam tudo, e a noiva ia para lá, e ficavam os convidados tudo fora esperando a prova para saber se ela era virgem. Exatamente, tinha até festa se fosse preciso, né? Chegava quando terminava e mostrava o lençol. Mostrava a prova, né? Aí dizia, era virgem mesmo. Já pensou, rapaz? Já pensou se fosse no dia de hoje, um negócio desse? É um escândalo, né? É um escândalo. Uma diferença muito grande. Então é muito diferente. A gente não pode entrar em detalhes com o costume de lá, que o costume daqui é totalmente diferente. Glória Algo aqui até estranho, né? Pra nós, né? Vamos lá. Aí então a noite vem. Aí então no terceiro ponto ele volta novamente a falar sobre a meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias, dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que essas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Hoje, mais do que ontem, já está mais próximo à vinda de Jesus. Exatamente. Todo dia a gente precisa ter esse sentimento, né? Temos que estar em mente isso. Isso é bíblico, né? Isso. A Bíblia diz, não lembro a referência no momento, mas a Bíblia diz que nós precisamos ter essa consciência de que cada dia está mais próxima a vinda de Jesus. Aí é quando nós nos tornamos vigilantes. Quando nós sabemos, opa, está mais próximo a vinda de Jesus. Não veio ontem, então está mais próximo. Está chegando o dia. Está chegando. E não ficarmos nos deliciando com os prazeres do mundo, fazendo as coisas agradáveis à carne, dizendo, daqui uns 2 anos, 3 anos eu aceito a Jesus, eu volto para a igreja, vou realmente ser um crente fiel, vou orar, vou jejuar, vou fazer tudo. Mas agora não, agora dá um tempo. No momento eu quero mesmo Aí, quer dizer, aí o que acontece é justamente isso que aconteceu na parábola. Se demoraram, achando que o noivo ia demorar, mas o noivo veio justamente, como diz a Bíblia, na hora que ninguém esperava. Lembrando, irmãos, que há 10 anos atrás eu ouvi essa frase, a volta de Jesus, vivenciando os últimos dias. Então, há 10 anos atrás, hoje, passando 15 anos, nós estamos vivenciando os últimos segundos, né? Vamos dizer assim, né? Lembrando que há 10 anos atrás eu escutava essa frase. Então, a promessa nunca tarda. Jesus, ele prometeu, ele vai vir. Lembrando que nós temos que ter essa convicção de que ele vai vir. Sempre que passar, não veio? É aquele contexto que o Evandro leu, né? Se você puder até ler esse texto de 2 Pedro, existe algo ali que é muito parecido com hoje, Lúcio. As pessoas estavam meio que zombando, né? Dando por esquecido. Algumas pessoas diziam,
já faz tanto tempo que se diz que Jesus... Hoje tem muita gente que diz que Jesus vai voltar, e alguém diz assim, mas tanto tempo que eu digo, que eu ouço dizer que Jesus vai voltar, e Jesus nunca volta. Eu tô pensando que isso aí é conversa de crente, só para mim ir para a igreja. Mas aí existe uma questão. Versículo 3 em diante, Evandro, se puder ler para nós aí. Todo? Do versículo... Lê aí o versículo 3. 3 ele vai dizer o seguinte: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperta... 3, é? Não, 3 vai dizer, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, Olha aí. andando segundo a sua própria concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha aí, os zombadores, o que os zombadores dizem? Desde que os pais dormiram, que vocês têm essa conversa aí de que ele vai voltar. O que diz o 9, versículo 9? 9, ele diz o seguinte, versículo 8 ele diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, já demora, irmão, não é nem Jesus fazendo hora não, irmão. O que Jesus está fazendo é dando a oportunidade de que você não se perca, mas que você se arrependa, para que você não, infelizmente, não tenha que partir para um outro caminho aí, que não é a eternidade. Então, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada. Ele é longânimo, porque Ele não quer que nós nos perdamos. Pelo contrário, Ele quer que nós nos arrependamos, e quando Ele vier no tempo certo, na plenitude dos tempos, como Ele veio em carne, Ele assim nos pegue preparados. Até porque, vale acrescentar, que para Deus não existe dia. Você vê, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para ele não significa nada, ele vir. Ele é o agora, próprio tempo, né, Lúcio? Não tem o tempo limite dele de dizer, não, Jesus já deve estar bem velhinho, porque ele esse tempo todinho. Mas não existe isso para Deus. Né? Deus ainda está Às vezes as pessoas até dão essa característica, né, Lúcio, de dizer que, acho que Deus, Jesus, é bem velhinho, né? Porque tanto tempo, né? Mas a verdade é que o tempo para Deus não existe. É verdade. Existiu para ele quando ele se tornou carne. Aí sim. Por isso que os textos escatológicos dizem que ele vai ser o próprio tempo na eternidade. O tempo influenciava porque ele estava em carne ali. Mas quando ele subiu novamente para a glória, ele é o que? Espírito. O espírito não envelhece. Exatamente. Glória a Deus. Ele continua do mesmo jeitinho. E o tempo para ele não existe. Para ele tanto faz um dia como a leitura que falou, 1000 anos. Exatamente. Quer dizer, para ele a coisa é do outro dia. Já viu tudo, né? Então vamos lá. Então a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar, houve trevas na terra, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso há terremoto, peste, fome, catástrofe de toda ordem, coronavírus, né? Acrescentar na lição, porque ela está de 1990, né? Dá para acrescentar o coronavírus hoje. Tudo isso está acontecendo porque a terra sentiu a ausência de Cristo aqui na terra. Quando ele morreu, que deu daquilo, toda a terra se manifestou naquele momento, né? Já registrado na Bíblia, né? E, inclusive, aquilo, o autor, ele está falando muito da meia-noite, da escuridão, e a gente sabe que a ausência de Jesus no mundo é um momento de escuridão. Não é à toa que, inclusive, na cruz, se eu não me engano, na cruz. Foi na cruz. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus Só morre, escureceu. ficou tudo escuro, trevas, houve trevas. O véu se partiu. Então, a ausência de Cristo no mundo, irmãos, é um problema seríssimo. Imagine uma vida eternamente sem Ele. A escuridão total. É escuridão total, irmão. Essa pessoa ela vai sofrer o poder das trevas, literalmente. Porque a luz vai estar ausente dessa pessoa durante toda a sua eternidade. Nós estamos falando de um assunto seríssimo, irmãos. Manter a vigilância hoje é precaução para amanhã. É garantir, é a nossa garantia para amanhã.
não levar isso em consideração hoje, pouco se fala nas igrejas hoje de vigilância, né? A vigilância precisa vir antes. Jesus vai lá, os apóstolos estão dormindo, vigiai, meu povo, vamos orar, vamos vigiar para que vocês não caia em tentação. O povo foi dormir, quando Jesus vai ser preso, o povo cai em tentação. Talvez se tivesse vigiado, não tinham caído na tentação que Jesus tanto vinha alertando. Então, é precaução, irmão, é prevenção para que o pior não aconteça amanhã. Nós não podemos desprezar essa, eu vou falar no contexto geral, essa doutrina aqui do que nós estamos falando aqui da vigilância, né? É importante o assunto vigilância no nosso meio. É fácil a gente dizer vigia, vamos vigiar, mas isso irmão, no contexto geral é muito importante. Nós não podemos jamais brincar com esse assunto. Olha só, Diácono Lúcio Leal, ou Diácono Cláudio, interessante que o nosso autor aqui vai falar a questão de quando Jesus morre na cruz do Calvário e vai dizer que até o sol parou de brilhar, né? Olha o impacto. Olha, preste bem atenção, irmãos, quando a luz é tirada do mundo, que o próprio Jesus era a luz. Eu sou a luz do mundo. E observe, irmão, que o sol é o estelar maior. E até o próprio sol deixou de brilhar, irmão. Olha como isso é algo sério. Aí eu quero trazer isso aqui para nós entendermos. Preste bastante atenção no dia quando a igreja for arrebatada para os céus. Quando o noivo vir buscar a sua igreja. Como será o mundo, irmãos? Você imagina Apocalipse quando você fala do grande trono branco, já como você vê Apocalipse vai dizer o seguinte, que quando todo mundo comparece diante do trono de Deus, a Bíblia diz que todos esses elementos aí, sol, lua, fugiram da presença de Deus, não suportaram. Então você imagina, irmãos, o impacto daquilo que nós estamos falando com a realidade de uma pessoa que vai viver eternamente sem Cristo. A vigilância é para agora, irmãos. É um contexto... O autor aqui, ele nos dá a oportunidade de não cair naquilo que Israel caiu. E sofreu. Nós vimos o trabalho de Esdras, de Neemias, de grandes homens de Deus, lutando para restaurar problemas em tempos oportunos. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que esses problemas serão impossíveis de ser reorganizados. Vai ser tarde demais. Esse momento aqui da vigilância é para agora exatamente não acontecer o que aconteceu com essas mulheres. Porque se acontecer, realmente vai ser tarde demais. O segundo ponto, subponto, quer dizer, agora? É bem rápido aqui, Luciano, para você passar aqui para o próximo tópico. Olha só o que é que Paulo, irmãos, vai dizer na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 6. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejam sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha só, irmãos, Paulo já advertiu na igreja de Tessalonicenses. Você vê que sempre a vigilância vem antes do orar, sempre vem antes do agir. A vigilância, irmãos, o assunto aqui é literalmente isso, é prevenção. Deus está nos prevenindo do que nós podemos passar amanhã. Glória a Deus. E como já vimos lá no início, foi coisas que aconteceram, já vem acontecendo repetidamente. Exatamente. Chegará um tempo que o cálice da ira de Deus vai transar. Não, tá Não, bom. já deu, acabou-se. Foram todas as oportunidades em todos os tempos para todas as pessoas, acabou-se. Isso é sério, irmão, isso é muito sério. E aqui no segundo ponto aqui do subtópico, diz o seguinte, a Bíblia fala de tempos difíceis, que é quando os homens sentem as trevas, né? Quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Nós vemos aí que em muitos aqui a gente ainda está numa boa, né? Ainda consegue ainda pregar o evangelho aqui em ônibus, em público, né? numa praça. Mas rapazes aí que você paga com a vida, mano. Você se revelar que o nosso irmão Evandro, que trabalha com evangelismo, sabe muito bem isso. Tem países que você foi identificado como crente, como adorador de Cristo, você é morto. Sua família é perseguida. Isso quer dizer o quê? Que vai chegar um dia que aqui também vai chegar a esse ponto também.
Exatamente. O autor até ele coloca aqui exatamente que as nações estão em trevas, de que esse tempo em que tudo já está se tornando cada dia mais difícil já chegou. E de fato já chegou. Aqui ainda tá bom, mas tem lugares por aí, como o Lúcio acabou de dizer, irmãos, que é insuportável. Não suporta, Não manda dá. não. Aqui o negócio ainda tá bom e nós devemos aproveitar esse tempo enquanto é dia, porque um Isso. dia à noite vai Justo. chegar. É justamente isso que a lição nos diz. Devemos aproveitar enquanto é dia. Olha, enquanto você tem oportunidade, enquanto tem condição de levar o Não é evangelho, enquanto tá de dia não, irmão. Enquanto a gente tem oportunidade enquanto de eu tenho fazer. oportunidade. Glória a Deus. Para não chegar o dia da noite, ou seja, das trevas, em que você não vai ter essa oportunidade. Isso é sério. Muito E diz aqui no terceiro, né? As nações estão em trevas, que até o nosso irmão Cláudio já citou, né? Quando há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo mundo. Hoje o que mais o mundo teme é a guerra biológica, porque é uma guerra silenciosa, né? imortal, né? Isso, é silenciosa, ela ataca, menos espera, tá todo mundo morrendo, e é isso que o mundo quer fazer, né? Há algum tempo muito próximo atrás, as guerras nucleares, elas estavam sendo aí um tormento até para nós aqui no Brasil. Há tantos quilômetros de país aí que estavam brigando, né? Porque isso, irmãos, é uma coisa que tem ameaçado o mundo. Então o mundo ele já está se preparando, ele já está em alerta para a vinda do anticristo. Ele está aí, como o autor vai colocar aqui, né? Ele vai dizer aí que tudo isso paira sobre o mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, que é a grande tribulação. Então o mundo ele está sendo preparado, porque o que está prestes a vir não é coisa fácil, não. É algo que eles acham que, por exemplo, uma guerra biológica, eles acabam com a guerra rápido. O que foi que acabou com a Segunda Guerra? Duas bombas que saltaram em Hiroshima e em Nagasaki. Soltaram duas bombas atômicas que acabaram, ninguém quis mais a guerra, que sabia que eles podiam destruir multidões de uma hora para outra. Então, as nações temem a guerra biológica, né? Eles fazem... mas a coisa que a gente sabe que tudo isso Ela não mostra quando vai atacar, né? É silenciosamente. é a coisa do anticristo mesmo que vai acontecer e não tem como ser evitado. Cabe a nós fazer o que a lição nos orienta a fazer. Nos preparar. Nos preparar, estarmos vigilantes, porque, como o autor está sempre parafraseando aqui, a noite vai vir, Lúcio. E quando a noite vier, meu irmão, as nossas lâmpadas estiverem apagadas, nós vamos ter que andar no meio das trevas. E Jesus falou isso várias vezes aí. Rapaz, nós não somos da noite não, nós somos do dia, porque de noite a gente tropeça, a gente pisa em buraco, a gente corre esse tipo de risco. Então, trabalhamos enquanto é dia, né? é dia de dia, irmão, nós precisamos, é isso que o Lúcio acabou de explicar, é enquanto tem tempo, é enquanto nós temos oportunidade, é enquanto, resumindo, é enquanto as coisas ainda estão boas pro nosso lado, irmão. Não deixar essa oportunidade Não passar. deixar, porque nós, apesar de muita gente falar da nossa geração, mas nós somos uma geração privilegiada ainda. Porque teve gente que já sofreu muito e vai haver um povo que ainda vai sofrer mais. Então, vamos aproveitar e deixar que a vigilância nos conduza, né? Porque os dias são maus. Inclusive aqui na leitura, já no quarto ponto, nos fala sobre a meia-noite e a vinda do noivo. E fala que sobre durante o milênio. Nós devemos entender da lição, já que nós iniciamos aqui, sobre o casamento lá, como é que isso era feito. Ou seja, havia esse casamento e depois havia o quê? 7 anos ou 7 dias de festa. No caso, para nós seria o quê? 7 anos lá, juntamente com Cristo. As bodas, né? Que inclusive eles estão festejando aqui exatamente as bodas, né? Então depois a igreja descerá. E diz a Bíblia que irá reinar aqui durante 1000 anos, né? Então aqui já inicia o quarto ponto sobre o milênio. Durante o milênio, os salvos cantam e falam da segunda vinda de Jesus, e muitos crentes que esperavam aquele dia dormiam no Senhor guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que o noivo virá, porque ele já veio. Chegou o limite. Vai chegar um tempo, eu me lembro do profeta dizer: hoje as pessoas estão desprezando o evangelho. Chegará um dia que está escrito: as pessoas andarão de mar a mar, do norte ao oriente,
procurando a palavra de Deus, mas não acharão. Por quê? Porque se cumpriu, irmãos. Quando o tempo se cumprir, quando a noite chegar, acabou-se. O outro dia, irmãos, é desfrutar. Quem subiu, subiu. Vai desfrutar das bodas do Cordeiro. Quem ficou, meu irmão, a grande tribulação espera. Desprezava, né? E será desprezado, né? E o incrível é que durante o milênio, que será reinado com Cristo e com a igreja, a Bíblia nos afirma que no final do milênio ainda vai ter gente que vai se revoltar. Vocês acreditam nisso? 1000 anos de bênção, 1000 anos de prosperidade, um reinado de Cristo. Milenar. O diabo vai estar preso. O diabo preso, não tem como tentar ninguém. Mas diz a Bíblia que no final do milênio ele será solto. E vai ele vai tentar. E vai tentar e vai muita gente cair. É incrível, né? Diácono Lúcio Leal, posso até a pessoa que está nos assistindo pensar o seguinte: mas irmão, o diabo tá. E o diabo, como é que o diabo tá preso se a gente não consegue. Irmão, é só você observar tudo que está acontecendo em nosso redor. Hoje ele tá solto. No milênio ele vai estar preso, né? Pode hoje... até se pensar, né, Diácono Cláudio? Pode até se pensar assim, rapaz, mas irmão, como é que o senhor disse que o diabo tá por aí ou tá preso? Porque a gente, irmãos, é só você observar o nosso redor. Tudo que isso acontece, certo que não vamos dizer que tudo isso é o diabo. Não, mas ele tem influência em algumas partes de algumas coisas, irmãos. Exatamente. Ele não deixa de colocar a mãozinha por trás aí de muita coisa que está acontecendo. Hoje o diabo está solto. Chegará um tempo que ele vai ser preso, a igreja vai reinar com Cristo, mas ele vai ser solto novamente. E ninguém vai escapar da provação, da tentação, porque é exatamente isso que nos garante ter que passar por esse tipo de coisa, pela vigilância, pela santificação. Os cuidados serão para todos, irmãos. Em todos os tempos, os homens da antiguidade também precisaram fazer isso. Nós hoje, no século XXI, com tudo que está à nossa volta, também teremos que utilizar a vigilância a nosso favor aí, para que nós não venhamos sofrer as consequências. Isso. Então, no quarto ponto que nos fala a meia-noite, a vinda do noivo, que conta-nos todos os detalhes, ou seja, em que o apóstolo Paulo nos explica muito bem quando que vai acontecer, ou seja, nós, se vamos supor, Jesus voltar agora, nós que estamos vivos, teremos nossos corpos transformados para subir. Exatamente. Às vezes isso é uma dúvida muito cruel aí dos irmãos que nos assistem, né? Preste bem atenção aí para você entender como vai se dar essa vez. Nós conseguimos lhe dizer como, não quando. Isso. Ou seja, a Bíblia registra que primeiro vai ser os mortos. Ou seja, quem estiverem mortos... Quem já morreu sobe primeiro. É por isso que a gente diz está guardado, né? A gente costuma dizer. Quem morreu em Cristo, né? Isso, com certeza. Quem morrer em Cristo está guardado, ou seja, chegar no dia, receberá um novo corpo e subirá com Cristo. E nós, que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado, ou seja, receberemos um outro corpo glorioso, como a gente chama, para subirmos junto. Porque a Bíblia exige que esse corpo nosso, nenhum, pode estar na presença de Deus. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Você vê até que Moisés queria ver Deus e disse, não. Você vai ver minhas costas, não vou deixar você ver minhas costas. Nós vamos contemplar a Cristo, mas com um corpo glorioso. E face a face. Face a face, porque com esse corpo é impossível a gente não pode ter acesso. Não tem condição, porque é um corpo pecaminoso, né? Um corpo que não... É corruptível, esse é corruptível. O outro será incorruptível, né? Isso, então se dará dessa maneira. E por isso que diz aqui na lição, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com os corpos gloriosos, e os que estiveram vivos serão transformados. E todos, ou seja, isso acontecerá num piscar de olho. Aí é onde está o problema, né? 7 milésimos de segundo aí, segundo é o que alguns defendem, né? O piscar de olho, né? Piscar de olhos aí. Ou seja, será algo rápido. Não tem negócio de dizer vai ser um primeiro que o outro, não. Eis aqui a questão do porquê que não há respaldo para aceitar que aquelas virgens deixem para se preparar quando as bodas começarem. Porque não tem como, um abrir e fechar de olhos é rápido. Quando a trombeta soar, a igreja subiu. Acabou, é um piscar de olhos. Não tem como deixar para se preparar em cima da hora. Será algo instantâneo. Exatamente. E só o povo mundo que de repente perceberá, mas cadê? Cadê? Sumiu. Cadê, Evandro? Estamos aqui, irmão, meia aula aqui, de repente ficou só a câmera, a luz. Eu gostava muito de assistir aqueles filmes que passavam antigamente, aqueles filmes sobre a vinda de Jesus. Bem né? gostava. E passava então, a pessoa ia numa moto, aí a moto
Tá, caía sozinho. Esse avião caindo sozinho. Avião caindo, tudo por quê? Porque os crentes estavam subindo, estavam sendo chamados. E quando eles são chamados, eles não podem negar. Mamãe chega no quarto, tá lá só a roupa da criança. Isso. Outro caso interessante, né? Se fica as roupas, né? É possível até... Irmão, sempre eu vou enfatizar isso. Nós estamos falando aqui de algo muito sério, é um assunto muito sério. Eu tô até achando que o povo tá com medo, viu, irmão? Não tá tão calado, né? Não fique com medo, não, pelo amor de Deus. Não fique com medo. Entenda. Participe Que aí. não é porque nós somos privilegiados e outros não, irmãos. A questão é vigilância. Eu até lembro de Paulo. Quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, ele diz: consolai uns aos outros com essas palavras. Isso é consolo para nós, irmãos. Isso é alegria para o nosso coração. Isso não se trata de perfeição. Nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas imperfeitas. Porque dá aquela ideia de dizer assim, só quer dizer que só eles são isso. Não, você vai subir também. Não, né? Cabe só a gente não relaxar quanto ao preparo. A gente só não pode negligenciar a vigilância. Todo dia é dia de se preparar para a vinda de Jesus. Eu tenho um assunto para Santa Ceia, mas vou deixar para outra oportunidade, porque todo dia, irmão, é tempo da gente acender essa luz da esperança da vinda de Cristo, para que a gente não se perca pelo caminho. O nosso objetivo é esse. Nós não podemos deixar o foco de lado. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, Satanás, né, que é o adversário, ele vive bramando como um leão ao redor. Ou seja, ele sabe que a sua sentença já foi determinada. Tá lá em Apocalipse, diz que ele sabe que o tempo dele está próximo. Então, mas o que é que ele diz assim? Eu vou, mas vou levar um também. Exatamente. O que eu conseguir levar, eu vou fazer. É lucro, né? É isso. O que eu conseguir é lucro. Eu já estou condenado mesmo. O que tiver, que Deus puder arrastar, pra eles. Irmão, o único que nessa situação todinha tem que ficar com medo de alguma coisa é o diabo mesmo. Isso. Porque ele já sabe que o que é dele está guardado já está destinado. O diabo não tem a oportunidade de vigiar, de orar, de se precaver. Ele já vai pro inferno e acabou a história. Ele vai inaugurar o negócio. É ele que vai abrir as portas. Porque ninguém vai antes dele. A Bíblia diz que é eles que vão abrir lá, é eles que vão ser jogados primeiro. Então, ele já está condenado. Então, cabe a ele. Às vezes, eu fico tentando imaginar essa cena, sabe, Lúcio? O diabo tentando agir, aí ele pensa o seguinte: não tem jeito para mim mesmo. Eu já estou desgraçado mesmo. O negócio já acabou pro meu lado. Então, o que eu conseguir levar, eu vou investir nesse povo. Quem eu conseguir, para mim, é lucro. Por isso que a gente precisa vigiar, irmão. Porque para ir no lucro do diabo... Isso é uma das coisas, irmãos, que é muito triste. É daquelas pessoas que o diabo consegue tragar, irmãos. Que morre sem Cristo. Isso é uma tristeza, doloroso, irmãos. Né? Doloroso para nós, como os cristãos. E principalmente, irmãos, para Deus. Foi um versículo que nós lemos. Gostei da irmã Claudinha. Medo não, estou prestando muita atenção. Foi uma das coisas que nós Glória lemos, irmãos. O Paulo, Pedro, quando ele vai falar na sua carta, 2 Pedro, ele vai dizer, para que nenhum se perca. Observe que Deus, irmãos, ele se preocupa com cada um de nós. Então, Deus quer que nós não se percamos, irmão, vá para o céu. Mas, infelizmente, poucos dão credibilidade à palavra. Exatamente. É porque, na verdade, como aqueles que são chamados, que aceitam a Cristo, que são realmente salvos, esses ele não quer perder. Mas o inimigo investe pesado nisso tudo, porque ele não quer que a gente vá. Exatamente. Existe uma guerra muito grande. É uma revolta dele alma, porque não conseguiu o que ele queria, né? A alma do ser humano, ela é preciosa, irmãos. Por isso que Jesus pagou um alto preço. É por isso que não é à toa que o diabo briga, não, irmãos. É precioso. Interessante que no casamento, o noivo pagava o dote. Pagava? Para levar a noiva. Eu ia até tocar nesse assunto. Mas... E o noivo pagou, viu? O noivo pagou. O noivo já pagou o dote, como nós estava já puxando para alguns outros assuntos acerca do dote, aí eu me silenciei. Mas não vamos fugir não, porque olha aí, irmão, já é 6h10, pelo amor de Deus. Nós vamos já ter que encerrar essa lição. Até precisamos correr. É 6h20, 6h30 no máximo, né? 20 minutos para concluir. Pois vamos pro quinto ponto. Vamos só falar aqui o que o nosso irmão Everto tá falando aqui. Eita, né? Eu nem vi o comentário aqui do irmão Everto. Nós precisamos estar preparados para a sua volta. Ou estar pronto para o seu encontro. Para ir ao seu encontro, né? Glória a Deus. Exatamente, irmão Everto. É exatamente isso.
O quinto ponto. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Esse clamor da meia-noite, eu acho que muitos dos povos e nações estão ouvindo. Calma. O noivo está voltando, o noivo está chegando, aí vem o esposo. É a importância da gente cumprir o nosso Esse chamado. clamor é justamente nós, os servos de Deus, pregando a palavra. Dizendo para o povo, está chegando, está chegando. O dia vem. O dia vem. Aproveite enquanto é tempo, não deixe para dar amanhã. Então diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. É esse clamor que ouvimos em nossos dias. Você está ouvindo já esse clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais do tempo? Está atento aos cumprimentos da profecia? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje é mais que notório, a gente vê aí todos os sinais acontecendo assim, tudo de uma hora, tudo ao mesmo tempo, né? A gente fica impressionado como tudo está acontecendo tão rápido. E o interessante é que as pessoas ouvem, mas não se atentam. Não conseguem se pensar realmente nisso. Qualquer pessoa do mundo que a gente vai falar sobre a vida após a morte, não querem saber. Não, está azalando, nem querem saber. Porque a maioria deles sabe qual é o seu destino se não tiver Cristo no coração. Sabe qual é o destino que ele está preparado se não aceitar Cristo. Aí não querem ouvir. Você vai falar, não, a coisa de crente eu não quero ouvir, não quero ouvir Bíblia, não. É o comum que a gente escuta hoje em dia. Porque esse clamor do noivo está chegando, o noivo está voltando, é um clamor pertinente das nações. Mas eles não querem dar ouvido. E aí, Lúcio, vale ressaltar para o nosso ouvinte e para nós que estamos aqui, que esse daí é o ponto que nós não podemos negligenciar, irmãos. Quem está fazendo essa função somos nós. Está aqui no versículo de número 6. E tardando, versículo número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. A igreja, nós, eu e você, precisamos todos os dias dizer isso para alguém. Ó, o noivo está vindo. Vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro do noivo. É ele que... A igreja não pode, irmãos, negociar essa parte. Porque se nós negociarmos essa parte, não fizermos, não cumprirmos a nossa missão em anunciar, aí o que vai acontecer? Nós seremos responsabilizados. Eu até penso, irmão Lúcio, que isso relatado à pregação do evangelho é algo tão sério, a nossa incumbência de anunciar a volta de Cristo, de dizer que Ele está voltando, de pregar o Evangelho, é algo tão forte, tão sério, que eu penso que seja por isso que Paulo diz, olha, eu não tenho vergonha de fazer isso aqui. Sobre mim pesa essa obrigação de pregar o Evangelho. E ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Porque, irmãos, é nossa parte, é nossa missão anunciar, dizer que Jesus está voltando, dizer que Ele vem, dizer que, ó, quer você goste ou não, concorde ou não, viva no pecado ou não, queira fazer o que você quiser ou não. Ele vai vir. A Bíblia nos resiste que lá no céu haverá um tribunal, mas não de condenação, onde vai ser entregue os galardões. Onde muitos vão sair ali esbarrotados de galadões e aqueles vão sair só com a mão na trás e outra à frente. Exatamente. Rapaz, eu não fiz Pelo nada que fizeram, Cristo, né? rapaz. É por isso que tudo que nós fazemos não é em vão, né? Vamos lá, vamos ler aqui, irmãos, 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Vou ler o 15 e o 16. Diz assim: mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, o que é que diz aí? Que a igreja é a coluna da verdade. Que é a igreja? Somos nós. Então nós somos aqueles que têm a verdade aqui na ponta da língua para falar para o povo. Nós detemos essa verdade. Nós detemos essa verdade, né?
É a Claudinha Nery, né, que está dizendo o seguinte: me dói as pessoas não querer saber da palavra, nossas famílias e amigos. Realmente isso é lamentável. A minha mãe esteve aqui recentemente e eu falava com ela a respeito disso, do quanto é doloroso para nós que estamos na igreja, inclusive na condição de filhos, ter que ver nossos familiares muitas vezes rejeitar, né, ou não querer a palavra, sabendo do que vai acontecer, porque nós temos essa ciência. Nos chama até de louco, né? É. Fanático. Nós temos essa consciência de que a noite, uma hora vai chegar, o dia mal vai chegar. E quando chegar, o que vai restar para essas pessoas é aquele sentimento do Rick e o Lázaro, né? Vai lá, prega pro... Mas não tem como, já passou, lá tem quem faz. Passou a oportunidade. Acabou, se não adianta lá agora você se preocupar com o vínculo familiar. A hora é agora. Então, quer recebam ou rejeitem, nós precisamos pregar o evangelho. Meu pai até perguntou isso recentemente, o Cadinho está nos assistindo aí. Recentemente ele me perguntou sobre o nosso posicionamento perante alguém que não quer nos ouvir. Eu disse para ele: se essa pessoa não quer lhe ouvir e você está sozinho com aquela pessoa, não pregue. Ela tem todo o direito de não lhe ouvir. Agora, se você está num ambiente aberto como nós estamos aqui, alguém entra no comentário e diz: vocês têm que parar de pregar. Não, senhor, você tem que sair daqui para não ouvir. É diferente, porque nesse ambiente aberto nós temos que pregar sempre, né? Nós precisamos respeitar o limite das pessoas que não querem, cientes de que elas vão colher o preço da rejeição ao evangelho. Isso é com elas e Deus. É o livre-arbítrio, né? Assim como todos nós temos o livre-arbítrio. Alguém tem o livre-arbítrio de querer ir para o céu ou querer ir para o inferno. Alguém tem o livre-arbítrio de querer ouvir falar de Deus ou não ouvir. É o livre-arbítrio dela. O Roberto até diz aqui que através das nossas ações e atitudes eles virão a Cristo, né? Talvez nem todos, mas realmente pelo nosso comportamento, nosso testemunho, nossos familiares com certeza eles verão a diferença e vão querer também o evangelho, né? Isso também faz muita diferença. Eu, como já falei em uma certa aula aqui, eu quando era jovem, devido a estar andando muito em festa e tudo mais, eu não queria nem saber de Cristo. Nem eu. Mas na minha escola eu conheci um rapaz, um amigo meu, se tornou muito meu amigo, e eu percebi algo de estranho nele. Na hora das piadas imorais ele se afastava, não participava. Na hora que a gente ia contar as coisas que a gente fazia, ele se afastava. E rapaz, o que esse cara tem? Um cara diferente. Tem alguma coisa estranha nele. E quando eu comecei a me aproximar mais dele e fui saber o que era, é porque ele era crente. Aí foi que eu fui entender, rapaz, crente é aqui, como é crente é diferente assim. Foi que eu fui querer entender o que era crente. Gerou em você uma desperta curiosidade, né? Foi. Né? Então a gente tem que, com a nossa vida, mostrar, porque, como diz o pessoal, muitos de nós, a nossa vida é a Bíblia para o descrente. Ou seja, ele vê algo da gente que a gente não faz e diz: ó, ser crente é daquele jeito, é não fazer isso. A gente pode pregar um evangelho com a boca, né, e outro evangelho com comportamento. Então... Vê um crente que não rouba, não adultera, não faz falcatruas, aí diz: ah, ser crente é ser desse jeito aí. Ele não lê a Bíblia, mas sabe como é ser crente porque vê as suas ações de servo de Deus. Né? Então é assim que nós devemos fazer. Pregar com a nossa vida. Não precisa nem dar nenhuma palavra, só com sua vida você consegue pregar o evangelho. Né? O pensador que ele diz uma frase que é bem épica, né? Pregue sempre. Se possível, não use palavras, né? Então ele já está deixando bem específico, tudo, né? Que dá para você ganhar muitas almas também por meio do comportamento, né? Pronto. Correr, né, Lúcio? Porque temos que encerrar logo mais. Vamos lá aqui para o outro ponto aqui. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Eita, Jesus. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu com Jonas. Foi dormir, mas porque não queria fazer a obra de Deus, né? Mas observa, Lúcio, que nesse texto de Jonas, Deus é muito misericordioso pela vida de Jonas. Que podia ser que Deus podia levantar outra pessoa. Ah, não quer ir não? Tem outra pessoa e vai. Mas Deus ele tem essa característica, ele é muito misericordioso. Isso. Quantas vezes nós no caminho da nossa fé, algum dia, algum servo de Deus não caiu e Deus não deu outra oportunidade? Não e nós precisamos partir do princípio de que nós que estamos aqui não somos perfeitos. Isso. Né? E Deus continua conosco. Isso. Agindo por nosso intermédio, por intermédio de outras pessoas. A gente sempre vai ver aquele testemunho daquela pessoa. Como é que pode, meu? Eu não mereço.
sou indigno. Eu, particularmente, nem se falo. Então, às vezes a gente olha para dentro de si mesmo e a gente diz assim, o que é que tem dentro de nós, o que é que existe em nós que atraia a um Deus tão perfeito, com tanto defeito, com tanto erro que a gente comete, com tanta coisa, e mesmo assim essa graça, ela não tem fim, ela não tem limite. É o que a gente vê em Jonas, o compromisso de Deus em fazer do homem não um boneco, como muitas doutrinas por aí acreditam que é o que Deus faz, mas pelo contrário, deixar o homem ser homem, né? E através da natureza humana, Deus conseguiu ser. Eu acredito que é nisso que o nome de Deus é glorificado. É o perfeito sendo glorificado por intermédio do imperfeito. Porque se nós fôssemos perfeitos, Luz, seria ruim para glorificar o nome de Deus, porque a gente atribuiria alguns resultados a nós mesmos. Então, quando alguma coisa acontece por intermédio de nós temos a obrigação de olhar para nós e dizer, meu irmão, não é eu não. Porque eu sou imperfeito demais. É por Ele, é Ele fazendo através de mim, e a glória então é atribuída para o Criador, porque Ele é perfeito e age por meio das nossas imperfeições. Então, em Jonas ali a gente vê isso claramente, o compromisso que Deus tinha com aquele homem ali, né? Em querer, eu quero é você que vai, ou gostando ou sem gostar, você tem potencial para isso e você vai fazer. E fez, né? A gente sabe que fez. Então, aqui é um som da desobediência, como quem diz assim, é como o cão que dá para tô com muito sono para a igreja hoje, não. Eu me lembro, sabe de quê, Lúcio? No Jardim de Getsêmani, Mateus 26. Mateus 26, Jesus chega ali, gente, a minha alma está profundamente triste. Ficai aqui, vigiai comigo. Vamos lá, vamos para a guerra. Os discípulos escolheram dormir, né? E rapaz, vocês não conseguem ficar nem uma hora? Nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo, né? É que tem gente que quer orar 10 minutos, né? E acha que vai fazer efeito, né? Uma hora você não pode vigiar comigo, uma hora. Não conseguiu era uma o mínimo hora, para ele, O né? mínimo para Jesus era uma hora, né? Às vezes a gente quer só 5 minutinhos, né? 5 minutos tá bom, aí amém, pronto, Deus vai fazer a obra. Verdade. Aí então, vemos aqui, quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo, para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Eita, Jesus, a preguiça... vai ter com a formiga, né? Como diz o provérbio 6. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Aí então muitas vezes acontece esse tipo de coisa, porque dormem. A preguiça, então, Jesus não vem hoje mesmo. Vou ficar em casa. Aí se deixa se levar. Não, eu vou cuidar aqui. Vamos fazer que nem o pessoal lá de Esdras e Neemias, lá quando a gente estava narrando a reconstrução do templo. Vamos cuidar primeiro aqui das nossas casas, vamos cuidar dos nossos afazeres. Depois a gente se preocupa com o templo, depois a gente se preocupa com as coisas de Deus. Isso aí não é para esse tempo não, né? Infelizmente era assim que ele se comportava e é assim que muita gente faz hoje, né? Mas a gente precisa reaver isso, né? Rever isso. E entender que é hoje sim, o tempo é agora, a oportunidade é agora e nós não podemos dormir não. Irmão. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, como diz Paulo aí à igreja de Éfeso. Né? Quando Davi ficou em casa, aí, desocupado. Poderia estar na guerra, mas achou melhor ficar em casa, então ficar em casa. Aí foi pro terraço. A guerra já vencida mesmo, vamos vencer mesmo, ficar em casa. Aí olhou e veio o quê? Viu a mulher nua tomando banho. Talvez tivesse ido, né? Agora, é estranho essa tentação de Davi, porque ele tinha muitas mulheres. Rapaz. Pois é, As mulheres de todas as raças lá, todas as características, todo jeito, alta, baixa, loura, morena. Mas ele queria era aquela, né? Se Davi estivesse aqui hoje, Davi poderia dizer assim, mas aquela é diferente. Aquela dali é aquela dali que derrubou Davi e trouxe os piores prejuízos do futuro de Davi. Mas isso aí nada mais. Era exatamente aquela mais legal. Nada mais. Pecado é assim, mesmo, né? Foi uma questão mesmo de vigilância de Davi. Aí, tipo, no assunto que a gente tá falando aqui sobre vigilante, é exatamente isso. É aquilo que parece mais perfeito, mais gostoso, mais bonito, que tem os prejuízos mais danosos, né? São as coisas que trazem. O prejuízo foi tremendo. Foi pior, irmão. Foi a pior coisa que aconteceu na vida de Davi, foi aquilo ali. Cegou o entendimento dele de tudo, macho. Um conhecedor da palavra e tudo, mas naquela hora cegou. O comentário do nosso irmão Francisco Assis. Irmão Francisco Assis aí diz o seguinte: eu já caí, mas Deus foi misericordioso na minha vida. Estou de volta nos braços de Deus. E há pouco tempo Deus fez um milagre na minha vida. Deus toca o coração da gente. Basta nós querermos que Ele faz maravilha em nossas vidas. Exatamente, nós acompanhamos de perto aí o retorno do irmão Assis, né? E a gente viu que a misericórdia de Deus, ela literalmente é exatamente isso que nós estamos dizendo.
Ela é muito grande. A gente sabe que, como estamos falando, relacionado à escatologia, né, a vigilância, o cálice, uma hora vai transbordar. Uma hora Jesus vai dizer assim, acabou, parou, chegou no limite. Não quero mais. Não quero mais conversa com os erros de vocês, não. Agora chegou a hora do pega pra capar, como a gente diz. E aí o noivo vem. Então, por isso que a gente deve estar em vigilância. Pecar por prazer de pecar, eu vou fazer porque eu gosto de fazer isso aqui. É outra coisa, mano. Nós não estamos falando disso. O erro aqui que nós estamos citando é um erro que acontece, né, na nossa vida, como todos nós já passamos, e que por isso Deus nos restaura. Porque foi um erro, foi um acontecimento, e Ele sabe que o desejo lá do íntimo é querer levantar, é querer mudar. É diferente de você ter prazer de estar errando. Ah, eu vou ficar errando aqui porque eu sei que Jesus é bom. As consequências virão. E elas serão dolorosas, como fez Davi. Como disse o Lúcio, poderia ter pecado de outro jeito, mas ele queria era aquele pecado. E era exatamente aquele pecado ali que ia destruir toda a vida dele, todo o futuro da família dele, né, todo o futuro que ele estava previsto ali. Pecado de adultério, de homicídio. Maquinou tudo, né? Maquinou Exatamente. tudo, Problema então, sério isso. por quê? Porque ele estava desocupado. Ou seja, nós devemos criar em nós um hábito, né? De ocupacional, né? Ou seja, determinar um horário, vamos supor, não porque eu trabalho e tudo mais, mas tem um horário que você pode determinar, não, esse horário eu vou ler a Bíblia. Mas eu não vou assistir a novela hoje não, eu vou ler a Bíblia. Novela, misericórdia. Rapaz, hoje eu não vou jogar Free Fire não, né? Free Fire, né? Hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Rapaz, hoje eu não vou pra praia jogar bola não, hoje eu não vou... Rapaz, às vezes tem um jogozinho legal ali na televisão, mas tem um dia que você tem que dizer assim, rapaz, hoje eu me ocupei o tempo todo, a hora do jogo ali vai ser exatamente a hora que eu vou ter que abrir mão daquilo pra me ocupar nisso aqui. Fazer um hábito, né? Um hábito. Criar um hábito. Fazer como aqueles 3 jovens, né? Daniel, eles tinham um hábito como Daniel tinha orava todo naquele momento. Exatamente. Ou seja, é determinar, você mesmo faz esse programa. Tal hora de tal hora eu vou ler a Bíblia. Tal hora de tal hora eu vou orar. Fazer isso como um hábito na sua vida, que aí você vai ter êxito. Exatamente. Independente dos resultados, do que as pessoas vão pensar. Eu gosto sempre de escrever, eu mando sempre um texto aí para os irmãos, né? Aí alguém de uma vez perguntou para mim dizendo o seguinte. Irmão, mas tu acha que todo mundo lê o que tu escreves? Não, e o intuito não é que todo mundo lê, é que eu me sinta ocupado com aquilo ali. Porque se eu deixar de fazer, prejuízo é pra mim, não é pra quem tá lendo. Exatamente. Ali eu tô ocupado, eu tô escrevendo, eu tô pensando, eu tô alimentando, então aquilo é bom pra mim, entendeu? Se alguém vai ler ou não, aí é outra história, é bom que leia, né? E também se edifique, mas se não, é um hábito. Nós precisamos criar hábitos ocupacionais relacionados à nossa vida com Deus, porque senão, meu irmão, a gente tampa o tempo com tudo, trabalha muito, ganha muito dinheiro, enriquece, morre, vai pro inferno, perde tudo, não deixa pros outros. E aqui nos fala que causa um esgotamento espiritual. Cansaço, né? Por falta de renovação. Você para de ler a Bíblia, quando vai ler a Bíblia, os olhos começam a arder. Dá logo sono. O Morfeu. A pessoa vai pra cama, se deita na cama e abre a Bíblia para ler, meu amigo, o que é que vai dar? É sono mesmo. Daqui a pouco o problema aí, então, você tem que se programar para poder estar fazendo a obra de Deus. Isso é vigiar também, irmão. Isso é vigilância. Você se mantém em vigilância. Mas eu tô vigiando aqui para mim não me acomodar, porque senão... Isso, acomodação, aí... Segundo subponto. Deixa eu ver as horas ali. Vixe, 6h30 já. Precisamos... Seremos guardados e vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. E eles nos despertam pela sua palavra. Jesus despertou os discípulos falando-lhe: como é preciosa a palavra de Deus. Quem estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Isso que é que nós acabamos de falar. Está sempre preparado, sempre procurando buscar, ler a Bíblia. O autor até coloca aqui que o Espírito Santo ele nos conserva vigilante e acordado. É como o azeite lá que mantém a lâmpada acesa. O óleo da lâmpada. O óleo da lâmpada lá. Então, o Espírito, ele realmente quer fazer isso conosco, nos manter acordados e vigilantes. A gente não pode deixar
secar esse óleo. A gente precisa manter ele sempre, o Espírito Santo sempre alimentado. Porque o problema é que tem muita gente que alimenta mais a carne do que o Espírito. Mais a carne do que o Espírito, e aí se sufoca nessas horas, né? Lembrando que o Espírito Santo, ele sempre vai, meus amados irmãos, fazer o papel dele, que é nos despertar. Exatamente. Agora o interessante é que a Bíblia aqui, ele fala aqui, vigiai e orai. Ou seja, duas coisas. Só orar não vai resolver. Alguns dizem ao contrário, né? Orar e vigiar, né? Mas a Bíblia diz, primeiro vigiai Primeiro e orai. Ou seja, só oração não vai resolver. Você tem que estar vigilante. Tem que vigiar nas coisas que o mundo aí oferece, tentando lhe derrubar, né? Isso é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, sempre bate na tecla, irmãos. Que um passarinho, ele não voa só com uma asa, ele voa com as duas. Isso. É a oração, e vigiando e orando. Palavra e oração. Tudo anda junto. A Claudinha até colocou, irmãos, faz 2 anos que não temos televisão, decisão nossa, porque na verdade na TV só tinha coisa que não agregava em nada na nossa vida. Foi a melhor decisão, você não perdeu nada, irmão. Incrível lá em casa, né? Também vários anos sem televisão e consegui uma televisão, né? E todo mundo, eu quero a televisão, e eu botei lá. Pô, tu me acredita que ela passa o dia fechada? Eu só posso vender essa televisão. Não Aqui tá a sem televisão nada. é dia e noite fechada, tá ali. Uma dificuldade para conseguir essa televisão, e quando tem a televisão ninguém assiste. Mas ela não, passa o dia lá a gente fechada. só ganha, irmão. No século XXI, televisão fechada é benefício para nossa saúde espiritual. Mas tem hora que às vezes a gente passa os canais e não Não tem uma coisa legal, nada não. que venha lhe trazer prazer, alegria de estar assistindo, né? Ainda assiste em vez em quando aquele do Rodrigo Silva, às vezes passa o programa dele. O Everton tá dizendo que é até certo, mas o problema tá em nós. É exatamente isso. O problema não é nem... É exatamente nós. Porque quando nós passar o canal, a gente vai escolher o que não presta. É melhor que não tenha mesmo, porque a opção da irmã é perfeita, né? Se ela sabe que é um problema, né? Então... deve ter gente que sabe controlar. Porque Exatamente. O autocontrole. Né? o controle está na sua mão. Exatamente. O controle está na sua mão. Vamos lá. Aí por isso que a Bíblia diz aqui, acrescenta, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significa que se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes. Sim, porque pela oração vigiemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. Porque, na verdade, a oração é uma conversa com Deus. Um diálogo, né? Nós devemos ter em mente que a oração não é aquela oração que você... tem gente que é uma oração tão formal que você já sabe até o que ele vai dizer na oração. Eu costumo dizer que é a oração do meu avô, que meu avô, quando ele vai comer, ele faz assim. Acabou. Irmão, é 3 segundos, no máximo. Então, a oração é algo, é conversa com Deus. É você falar com Deus os seus problemas e Deus falar com você de resolver, de lhe consolar. Mas não é aquela oração que você já formula. Senhor, isso, aquilo. Toda oração que aquele irmão vai orar é daquela mesma forma. E ainda além do mais, ainda pedindo, né? Nunca agradece, é só pedindo, né? Parece que não ganha nada de Deus, né? A oração precisa ser um hábito natural, né? Uma Isso. conversa aberta e sincera, com entendimento. Eu estou conversando com uma pessoa, Deus é uma pessoa, irmão. Estou conversando com uma pessoa que escuta e que fala. Eu costumo dizer que tem gente que Deus não... Tem gente que diz assim, por que Deus não fala comigo? Ele diz, talvez porque na sua oração você não para um minuto para escutar outra pessoa. Você só fica falando. Se eu ficar falando aqui, os outros irmãos vão ficar calados, porque eles não vão passar a fala por cima da minha, né? Então, Deus da mesma forma, irmão. Se você fala, mas não para ouvir a voz de Deus, certamente que ele não vai falar. Porque não tem como você estar falando e ele falar por cima da sua voz, né? Então é um diálogo, uma conversa, como nós estamos conversando aqui, conversando com vocês. Fica só usando aquela versícula, pedi, dá-se-vos, fica só pedindo. Mas esquece de ouvir, né? Pronto, a Bíblia diz aqui que o rosto de Moisés resplandecia quando estava com Deus lá no Monte Sinai, né? E que Estevão, também quando estava para ser apedrejado, viram também o seu semblante dele, né? Mudar, né? Então, oração é algo tão eficaz que quando você está de bem com Deus em oração, seu semblante muda. Exatamente. Você se torna uma pessoa alegre. É algo bom, irmão, oração é um negócio. As pessoas dizem, mas o que está acontecendo com esse crente? O mundo é todo mundo desesperado. Eu fico imaginando, nós estamos parecidos loucos mesmo, né? Às vezes a gente coloca ali um ambiente, a gente se conecta mesmo para falar com Deus, sabe? E de repente você está chorando, você está dizendo coisas que
Quando você para um pouquinho, irmão, realmente é algo espetacular. Para quem cultiva o hábito da oração, irmãos, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Só quem tem o prazer de passar um tempo orando sabe o quanto isso é maravilhoso e por isso não despreza. Tem gente que despreza a oração, irmãos, porque não sabe o que é orar. Porque se descobrir o quanto é maravilhoso você falar com Deus e Deus falar com você, nunca mais deixa esse hábito. Porque é muito maravilhoso, isso é uma experiência sobrenatural. O meu bisavô diz assim, o avô, o seu pai, um antigão, diz assim, comedor de feijão desse, Deus vai falar com ele, mas fala, irmãos. É exatamente essa experiência que pouca gente quer. Mas se passar, vai descobrir que é algo prazeroso. Deus fala com os comedores de feijão, sim, e às vezes fala coisas grandiosas aí para nossa vida. E a oração é uma arma eficaz contra Satanás. Exatamente. Porque no que você está falando para Deus, eu passei isso, aconteceu isso. Oh Deus, e Deus já sei, é aquele camarada que está armando com você. Como a própria Bíblia nos diz que ele só faz isso com a autorização de Deus, se Deus disser, ó, se afaste dele, não toque nele, não faz. Faz. Mas Nem o próprio diabo pode fazer isso, né? Isso. Porque a gente vê lá com relação a Jó, que quando o diabo cria toda aquela expectativa, vá lá, toque em tudo, faça tudo, mas na vida dele, não toque não. Então existe limite, irmão. Lembrando isso aí, Diácono Cláudio, em cima do que nós estamos falando agora acerca disso, queria dizer aos meus amados irmãos que não adote aquela ideia de dizer, irmão, eu sou ungido de Deus. Pare com isso, irmão. Pare com isso, que isso é uma das coisas que nós adquirimos para nós errados, dizendo que nós somos ungidos de Deus. Pare com isso, porque se Deus permitir, o diabo toca em você sim. Algumas coisas acontecem exatamente para que a gente entenda que nós não somos intocáveis, né? Isso. Tem coisas que é para o nosso próprio bem, inclusive. Por exemplo, para Pedro, Deus disse, olha Pedro, Satanás quis tirar da tua vida, mas eu não autorizei. Não deixei, então pronto, acabou. Então, Aí Deus... depois disse pro mesmo Pedro, né? Ó, Pedro, tu vai me negar. E agora o negócio vai funcionar. E aconteceu, né? Ou seja, Deus conhece o limite de cada um de nós. Exatamente. Para todos Se tem um Deus escape, sabe né? que aquela tentação você não vai suportar, Ele não deixa permite, acontecer. não. Mas para que isso aconteça, você está conversando com Deus. Precisa ter... Deus, eu sou fraco, eu tenho esse problema. Tal, e Deus vai dizer, pô, vamos melhorar isso aí, né? E tal. É uma conversa, é exatamente conversa, um isso. diálogo. É um diálogo. Um diálogo. Você precisa contar para Deus, Senhor, a minha dificuldade é essa, o meu pecado é esse. É porque o pessoal fala assim, aquele pecado lá que o Senhor sabe, né? Precisa dizer não. Não precisa, irmão. Confessar, É irmão. conversar, é dizer, Senhor, a minha fraqueza é essa aqui, eu tenho esse problema, eu faço isso é ruim pra mim, depois eu fico mal, me ajude. E Ele vai fazer, desde que haja sinceridade. Quando há essa falta de sinceridade, eu vou contar aqui só porque a Bíblia manda confessar, mas não é assim muito bem confessado. Coração aberto, né? Não. Exatamente. Aí Deus já... Nosso irmão Everton está colocando o seguinte: 3 pilares da vigilância: perseverança, preparação e oração. Pronto. disse tudo, né? Foi muito bom isso aí. Muito bem. Então pronto. A oração enche de sua graça e nos faz pronto para o grande culto nas nuvens. Ou seja, naquele dia que nós fomos arrebatados, nós estávamos preparados, né? E por isso que fala aqui, santificação e purificação, para que não haja mancha em nossos vestidos, porque nele está a esperança que purifica em nós, né? Exatamente. Cerremos. Cerramos para a conclusão, né? Que é 6h40. Uma conclusão. Diz aqui na Jesus. conclusão. O grande clamor da meia-noite, diz que era bem pequenininha, né? Aqui, ó, o restante. Ó. O grande clamor da meia-noite foi ouvido. Diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai-lhe ao encontro. Ou seja, esse clamor da meia-noite que o noivo vem, está sendo dado. O que Não, falta é vai. você que está ouvindo, que está nos vendo nesse momento, que não aceitou a Cristo ainda, sair ao encontro de Cristo. É dizer, eu vou aceitar a Cristo até hoje. No dia que eu aceitei a Cristo, eu saí de casa, pois, Cláudio, eu não me lembro nada do que o irmão estava pregando, porque o meu pensamento só era aquele: que hora ele vai chamar?
Que hora ele vai perguntar que eu... fazer o apelo. O meu momento era o Fica aqui apelo. um apelo para os não fazedores de apelo. Façam um apelo. E se eu te disser que não foi feito o apelo? Ai, meu Deus do céu. E eu fiquei ali, meu Deus, ali não sabia o que fazer. Aí foi que um irmão veio ao meu encontro e perguntou, olhou para mim, você quer estar? Eu disse, quero agora. É hoje. Foi hoje. Quer dizer, Deus faz assim. Então, esse clamor está sendo agora pronunciado pela igreja, pelos salvos em Jesus Cristo. Basta você agora se voltar para Cristo e aceitá-lo. Nosso comentário aí, Diácono Cláudio. A Conceição Santos ela está perguntando o seguinte: mas quando nós temos algum ponto fraco, quando nós falamos, o inimigo escuta e aí ele vai trabalhar em cima disso, não? Exatamente. Isso não é um motivo para nós não falarmos, né? Acho que a pergunta da Conceição é relacionada aqui A oração. Não, é isso a mesmo. questão de confessar diante de Deus as Seus nossas pecados. culpas. O problema, irmã Conceição, é que quando nós fazemos algo, deixa eu dar um exemplo aqui, suponhamos que eu roubei, né? Eu não posso deixar de confessar isso diante de Deus, porque o roubo em si já foi visto pelo diabo. Então ele já investe em cima daquilo ali, porque ele já viu. Então, nós estamos falando de algo prático, né? Claro que o que é que eu não concordo que nós abramos tudo, são os nossos planos, projetos. Aí nós temos que ter uma linguagem com Deus. Senhor, aquilo que está no meu coração, que o Senhor sabe que eu estou com desejo de fazer, que o Senhor possa me dar uma direção, se é para fazer ou se não é. Aí sim, para isso nós temos que nos policiar, porque na nossa fala nós sabemos que o diabo pode intervir. Todavia, nós precisamos partir de um princípio, irmã Conceição, de que se o que nós estamos planejando e nós estamos falando está de acordo, intrinsecamente ligado à vontade de Deus, o diabo pode estribuchar do jeito que ele quiser, que ele não vai conseguir impedir. Então, a gente parte dessa ideia de que tudo que nós confessamos diante de Deus já é do nosso cotidiano, o próprio diabo já conhece. E o diabo age na nossa falta de não confissão. Né? Quando nós não confessamos, ele nos acusa, ele nos atrapalha, ele investe contra nós, porque nós não estamos fazendo o correto. Mas quando nós declaramos aquilo diante de Deus e dependemos da ajuda do Espírito Santo, aí ele se obriga a recuar, porque a nosso favor alguém maior se levanta para agir. E lembrando que a gente tem que esse tipo de confissão é algo, oração íntima entre você e Deus, não é uma oração dentro da igreja. Exatamente. E aí sim, aí a gente precisa se policiar para não dizer lá na igreja, para todo mundo ouvir. Aí é algo que Deus precisa ouvir da sua boca. Senhor, eu pequei, o meu pecado foi aquele, pecado fulano de tal. Eu sei que isso feriu a sua santidade, mas eu me arrependo, eu quero que o Senhor me ajude. Porque é o costume que a gente diz, todo pecado tem nome, todo erro tem nome, todo fracasso tem nome. E a gente não pode ficar rodeando diante de Deus, a gente precisa ser sincero com Ele, para que Ele seja sincero conosco. É o que vai ocorrer na cabeça de Satanás. Aí, aquele pecado que eu ia agir agora, Aquilo que eu ia investir, o homem já... contou para Cristo, aí Cristo vai perdoar E ela. agora ele não vai pode fazer agir em mais favor, nada. é advogado, vai defender. Vai defender ela agora. Perdão, né? É. Perdão. Exatamente, isso é exatamente nesse ponto que a gente Aí, aqui dali que eu tava pretendendo, já fazendo armando aqui, já ela tava levantando um demônio ali para envergonhar na frente de todo mundo, mas lá diz... ela contou para Cristo, agora que já perdoar ela, eu não Nosso posso irmão mais. Everton está colocando aqui que nós devemos fazer que nem a nossa irmã Ana, lá em Exatamente. 1 Samuel, né? Orava sem ser em voz alta, né? Orava só em espírito. Balbuciando palavras, né? Tem coisas que nós não podemos abrir a boca e falar não, para que também não se frustrem, né? Mas tem coisas que é Conforme a tua necessário. vontade aí. Glória a Deus. Eu acho que nós precisamos encerrar, irmãos. A aula tá muito boa, né? Um número muito bom de pessoas aí Nosso desde o irmão início. Samuel chegou agora. Nosso irmão Samuel, Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, né? Depois ele pode estar assistindo, né? Exatamente. Nós estamos falando sobre vigilância. Eu acho que aquele não vigiou, né? Eu acho que é questão do trabalho. né? Não, Samuel trabalha, mas é uma benção tê-lo conosco, viu? Deus abençoe, irmão Samuel. Todos os irmãos aí que comentaram, né? O Everton está dizendo o seguinte: deveríamos procurar uma pessoa de sabedoria para desabafar. Também é outra ideia muito boa. Nós sabemos, irmão Samuel, só brincando mesmo, tá certo? Isso é uma benção.
E eu tenho certeza que tudo isso é proveitoso, né? O que não vale, irmãos, é nós acreditarmos que nós conseguimos enganar a Deus ou algum líder, né? Eu acho que as nossas culpas precisam ser confessadas. Lembrando, quando a gente erra... Diácono Cláudio, bem rápido, não vai fazer que nem Adão, né, irmão? Deus estava vendo Adão, mas tentou fugir de Deus, né? Ou Ananias e Safira. Ananias e Safira, né? Então, não adianta, irmãos. Encontre uma pessoa que você respeita, que você reconhece que vai agir em cima daquilo que precisa ser falado. Mas não tranque tudo para você não guarde tudo no interior. É um ato de vigilância também, de defesa. Você ter tutores, né? Ter pessoas, mentores, pessoas que vão lhe ajudar a sair de determinados problemas. Às vezes, irmão, nós estamos tão enraizados dentro de um problema que a gente fica sem rumo, sem foco. A gente acha que está fazendo a coisa certa. Tem gente, irmão, que não erra, não é porque acha aquilo ali maravilhoso, tá cego, tá preso naquilo ali, precisa às vezes de alguém. Davi. Exatamente. Precisa que alguém chegue e dê uma luz, assim, olha, não é aqui não, é aqui, assim, assim, assim. Então, isso é proveitoso e é o que deve ser feito. Mas nós Quando o profeta foi falar para Davi, porque ele disse, quem é esse camarada? Pois olha como Davi estava cego, quando Natan diz o seguinte, olha, rapaz, aconteceu isso e isso com a ovelha, o que essa pessoa merece? Davi estava tão cego que ele disse, essa pessoa merece morrer, porque ele não sabia que aquela pessoa era ele mesmo, né? Então, às vezes, nós estamos tão presos ao erro, ao pecado, né? Cegos, né? Cegos, porque Satanás, ele cegou o entendimento do incrédulo, e às vezes não é que o incrédulo não quer, porque ele está cego mesmo, ele precisa que a luz recaia sobre ele. Então, façamos isso, né? Confiemos em Cristo, que sempre nos ouve, e tenhamos ao nosso lado pessoas que possam nos ajudar e nos conduzir para mais perto de Deus. Mas nós precisamos concluir a lição de hoje, porque senão vai ficar muito extensa, né? O problema é achar essas pessoas, verdade, Everton. Infelizmente, isso não era para ser uma realidade, mas é. Mas ainda existe algumas pessoas que vale a pena você compartilhar algumas coisas com elas. Então, irmão Lúcio, irmão Evandro, nós precisamos parar, né? Porque senão nós vamos passar a noite aqui. O assunto aqui ainda está barbulhando aqui na minha cabeça. Chuviscando aqui algumas coisas, mas a gente vai deixar para a próxima. Amém? Nós estaremos agora só concluindo, deixando claro para os irmãos que a vigilância ela é indispensável para a nossa vida. Vigiar não é uma perca de tempo, irmãos. O negócio de vigiar é você se precaver, se prevenir do problema futuro. É você evitar que aquilo que possivelmente esteja preparado para acabar com a sua vida amanhã seja frustrado pela sua vigilância de hoje. Então, que hoje a vigilância ela seja uma arma poderosa na sua mão que evite que amanhã você caia em determinado erro. Lembrando que as 10 virgens, 5 eram prudentes, fizeram exatamente a coisa certa, mas 5 não vigiaram. Elas deixaram para fazer o que deveria ser feito em cima da hora errada. Então, por causa disso, a porta se fechou e elas ficaram do lado de fora. A falta de vigilância hoje para as nossas vidas, irmãos, elas nos ocasionará ficarmos do lado de fora da porta quando a porta for fechada. Por enquanto, Apocalipse 3:20 diz o seguinte, eu estou na porta batendo. É eu que estou batendo, estou pedindo para entrar. Já é Cristo querendo entrar, né? Deixem, porque senão vai chegar um tempo que é vocês que vão bater na porta e eu não vou mais abrir. Então, o tempo de nós revermos os nossos erros são hoje. O tempo de nós nos prepararmos para a vinda do noivo é hoje, porque o noivo vem, a noite está chegando e as nossas lâmpadas precisam de azeite para todos os dias continuarem acesas. Amém? Amém. Glória a Deus.